Graça e paz, irmãos e amigos, mais uma vez aqui para meditar um pouquinho na palavra de Deus. E hoje o tema que eu gostaria de compartilhar com os amados, com todos aqui que participam do canal, é sobre a família. Família que durante essa pandemia houve, segundo nós ouvimos nas redes, televisões e rádios, noticiário, sofreu bastante com a falta do emprego, com as agressões, com as situações das crianças sendo maltratadas. E vale a pena a gente lembrar que a família foi uma instituição de Deus e nós precisamos lembrar disso para que assim o nosso coração seja transformado. Aqui, pastor Edinaldo, que vai então compartilhar contigo esse tema nesse momento. Não esqueça de participar do canal, de compartilhar a mensagem com aqueles que vocês amam, com aqueles que vocês acham que pode ser bênção na vida deles essa palavra. Curta o canal e participe juntamente conosco para que nós possamos crescer. Estive um tempo aí afastado por questões de saúde, mas graças a Deus já estamos melhor e aqui nós vamos então compartilhar. Então o tema de hoje, família de Deus. Segundo nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Gênesis 2:18, Deus havia criado todas as coisas, e então Deus cria a família. Ele olha para o homem e diz assim no verso 18: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Formou então Deus o primeiro casal. Olha que maravilha! Se nós pegarmos o princípio de tudo e aquilo para que nós fomos criados, o Deus que nos formou tem um propósito. Ele tinha criado o homem colocado no jardim e Deus então olha e diz assim: apenas o homem não tem uma companheira, e far-lhe-ei uma companheira. Algumas traduções dizem assim, uma auxiliadora idônea. Então esse homem, ele foi colocado no jardim para cuidar do jardim. E ele tem a perspectiva na família de proteger e cuidar dessa família. A força física que o homem tem não é para poder impor a sua força, a sua vontade, querer fazer com que a sua casa gire em torno dele. Essa força física que Deus deu a cada um de nós, homens, é para poder defender a nossa família. Porém, a maior defesa que nós podemos fazer com a nossa família é a defesa espiritual, é o conhecimento das coisas de Deus, a defesa das coisas da mente, ou seja, pensado, equilibrado, carinho, o tratamento diário, a fala que não seja arrogante, grosseira. Então nós homens temos esse propósito que Deus colocou dentro de nós, que é de proteger a nossa casa. A esposa, Deus deu a característica de ser auxiliadora e idônea, ou seja, além de ajudar o homem, ela é a melhor companhia que ela pode ter. E vale lembrar que quando nós nos casamos, nós fazemos uma promessa um para o outro. Diante do juiz, diante das testemunhas, existe uma promessa que nós fazemos, que é de amar, respeitar, até que a morte nos separe. Infelizmente, hoje isso tem sido esquecido. E isso faz com que os casais se divorciem, se separem e muitas vezes de uma forma dolosa, de uma forma grosseira, de uma forma que traz ao coração de ambos uma tristeza, uma decepção, que não é isso que Deus traçou. E o terceiro componente dessa família são os filhos. A palavra de Deus diz assim que os filhos são herança, um presente de Deus para o casal. E os filhos devem honrar os seus pais, obedecer os seus pais, porque Deus prometeu que esses filhos que honrarem e obedecerem os seus pais terão uma vida longa, serão prósperos, serão abençoados. Então, meus queridos, olha como nós devemos olhar a nossa casa, como nós devemos tratar a nossa família. Devemos fazer aquilo que Deus quer, porque o princípio de todas as coisas foi Deus que criou. Nós vamos voltar um dia diante da presença desse Deus para prestar conta de tudo aquilo que fizemos, de todas as nossas ações, nada será encoberto. E então
nós vamos receber a paga daquele que é o Senhor de todas as coisas. Como está a sua casa? Como está a sua família? Né? É tempo, amados. Todo dia é um dia novo, todo tempo é um tempo novo de recomeçar, de refazer, de deixar aquilo que é vicioso, aquilo que não traz alegria para o nosso lar. As bebidas, a prostituição, as noitadas, as coisas que não têm nada a ver com a vida de um casal, faz com que essa casa viva separada. A internet, né? As coisas, os jogos, a fascinação pelas mídias, faz com que muitas vezes essas famílias não se conversem. Eu gosto muito de música e fico prestando atenção nas propagandas da TV, quando mostra aquelas músicas, né, que fazem propaganda para vender CD, DVD, e eu presto atenção na letra das músicas, cada coisa absurda que estão cantando, e muitas vezes as nossas casas estão lá com o rádio ligado, a televisão ligada, o tempo todo ouvindo aquele monte de bobeira, aquele monte de coisa que não edifica, aquelas coisas que denigrem a mulher, aquelas coisas que não dão valor ao homem, aquelas coisas que fazem com que nós sejamos pessoas que se juntamos, bêbados, sem futuro, sem valor, e não foi isso que Deus fez para a nossa vida, não foi para isso que Deus nos criou. Ele quer que o nome dele seja glorificado e exaltado. E nós devemos buscar isso na nossa casa, através da nossa família, contagiando os vizinhos, contagiando a nossa sociedade, para que assim nós sejamos um grupo forte, uma cidade abençoada, um país abençoado. Porque senão, não adianta falar de Deus e ter atitudes que não agradam a Deus. Não adianta ir à igreja todo dia e não fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Porque se nós fôssemos resumir todo esse contexto que nós estamos conversando aqui, em uma palavra, nós iríamos dizer apenas do amor de Deus. Porque o que faz um homem proteger a sua casa é o amor que ele tem pela casa e pelos que moram na sua casa. Se for ver o cuidado, o zelo de uma esposa dentro de uma casa, ela só faz isso por amor, porque não há salário que pague aquilo que uma mulher faz dentro de uma casa. Os filhos, ele só vai obedecer os pais, obedecer a regra da casa dos pais, procurar trabalhar, procurar ser digno, se afastar daquilo que não serve, de bebida, de músicas ruins, de prostituição, de droga. Ele só vai fazer isso se ele obedecer os pais. Ele só vai obedecer os pais se ele amar os pais. Então, meus queridos, o amor de Deus é aquilo que tem que trazer essa estrutura para nossas casas. E Deus, ele quer algo na nossa vida, né? Deus deixou para a família um propósito: crescer, abençoar, povoar a terra e adorar o nome dele. Que nós possamos lembrar disso, que nós possamos ter no nosso dia a dia, quando nós formos encerrar o nosso dia, poder olhar para a nossa casa e agradecer a Deus pelo que Deus nos deu. Quando levantarmos de manhã, possamos agradecer a Deus por mais um dia, pela casa que temos, pela família que temos, pelo trabalho que temos, e fazer de uma forma digna tudo isso que Deus tem trazido à nossa mão. Porque assim nós vamos glorificar o nome do Senhor. E se eu e você nós temos falha, Deus não falha. Deus, ele não esquece da sua promessa. Deus, ele jamais vai deixar de fazer aquilo que ele prometeu. Meu amado, minha amada, famílias que estão me ouvindo, a você, que essa palavra encontre lugar no teu coração, que essa palavra traga resposta ao teu coração. E uma coisa eu posso te afirmar: ame a sua casa, ame a sua família. Vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena, porque Deus trará a resposta e a bênção. E lá na frente, nós vamos colher o fruto daquilo que temos plantado. Amém? Que Deus ricamente te abençoe. Que Deus ricamente abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que o Senhor revele no meu e no teu coração cada vez mais
qual é a sua vontade, no nome de Jesus. Amém.